Vamos à unidade 5, articulação do joelho. É a principal articulação do corpo humano, a articulação do joelho. Não porque ela não é a maior propriamente dita, mas a posição dela faz com que você tenha uma importância muito grande, porque a deambulação, o deslocamento, você precisa da articulação muito boa, muito ativa, né? Apesar de ser uma grande articulação, a maior do corpo, ela está sujeita a muitas lesões por ter muitas estruturas. Então vamos falar sobre a articulação do joelho. A articulação do joelho, ela trabalha com o movimento de flexão e extensão em cadeia cinética fechada, ou seja, com seu pé apoiado. E também ela apresenta movimentos rotacionais, de rotação interna e rotação externa, quando você está com a perna sem apoio, em cadeia cinética aberta. Então, é uma articulação sinovial e ela foi classificada durante muito tempo como uma articulação do tipo gínglimo, mas na verdade ela é um gínglimo modificado, porque ela apresenta rotação interna e rotação externa em cadeia cinética fechada. Quais são os ossos que compõem a articulação do joelho? Nós temos o fêmur, a tíbia e a patela. São os três elementos que compõem a articulação do joelho. Nós temos o fêmur, a tíbia e a patela. E a fíbula? Como nós vamos tratar a fíbula? A fíbula, muitos autores não classificam a fíbula como um membro integrante da articulação do joelho, porque o único papel que ela vai ter é com o ligamento colateral lateral que nós vamos ter na articulação. Por não ter participação ativa no movimento, a grande maioria não classifica a fíbula como parte integrante da articulação do joelho. Então, vamos aos movimentos que ele faz. Flexão e extensão, que é o movimento principal dele, e ele tem um movimento auxiliar, que é a rotação interna e a rotação externa, classificando ele como um gínglimo modificado. Articulação do fêmur com a patela, né? Então, a patela desliza pelo fêmur, realizando ou ajudando no movimento de força do quadríceps, né? Ele vai usar a patela como um movimento de impulso, digamos assim, né? Sem a patela, você vai perder potência nesse movimento. A articulação do joelho, ela tem elementos importantes que nos ajudam a entender um pouco a articulação do joelho. Ele tem ligamentos internos, o ligamento cruzado anterior, o ligamento cruzado posterior, são ligamentos internos, e tem o menisco, que é uma estrutura de suporte, uma estrutura de apoio, ou seja, o encaixe da articulação vai ser em cima dessa região do menisco. Nós temos o menisco lateral e o menisco medial como elementos principais dessa constituição articular, né? O menisco, ele sofre lesões, assim como os ligamentos também sofrem lesões. Então, só para que você entenda, você tem ali 3 tipos de lesão que podem estar presentes na articulação do joelho futuramente. Nós temos as lesões mecânicas, que são aquelas que você vai ter
pelo movimento do dia a dia, pode envolver tanto o ligamento, quanto pode envolver o menisco. Você tem as lesões degenerativas, que são aquelas lesões que afetam a cartilagem do joelho, e para isso aí vão gerar desgaste e dor. E você tem as lesões traumáticas, que são as fraturas que envolvem a própria articulação, os côndilos femorais, a patela, a tíbia, e aí você vai ter um tempo muito grande para recuperar. Vamos falar sobre os músculos que envolvem essa articulação. Os músculos, nós vamos classificar esses músculos nos músculos que têm a parte anterior e a parte posterior, né? Então, na parte anterior, nós temos o que compõe a coxa, né? Ou seja, os músculos da coxa, entre sartório, grácil, quadríceps, e os músculos da parte posterior, que são aqueles músculos que envolvem a articulação, a flexão do joelho, e nós vamos estar falando dos isquios tibiais. Então vamos conhecer um pouco sobre os músculos. O reto femoral, ele é o músculo que compõe o quadríceps, e ele está na parte anterior da coxa. O vasto intermédio, e lembrando-se que eles fazem a extensão do joelho, tá? O vasto intermediário, ou vasto intermédio, é o músculo que está posicionado abaixo do reto femoral, também vai estar inserido no tendão do quadríceps e vai fazer a extensão do joelho. Nós vamos ter o vasto intermédio, o vasto lateral, melhor dizendo, que é o que está posicionado lateralmente na coxa, e ele também vai estar fazendo a extensão do joelho, mas vai participar de movimentos rotacionais também. E o vasto medial, que está posicionado medialmente na região da coxa, e vai ajudar muito na estabilização da patela com o vasto medial oblíquo, agindo no vasto medial oblíquo. Na parte posterior, né, ainda na parte anterior, nós vamos ter o sartório e o grácil, que são músculos que vão agir ali também na região do joelho, além dos movimentos de flexão e extensão que eles podem ajudar, eles também ajudam no movimento rotacional. Vamos à parte posterior, né? Vamos falar sobre os músculos que estão na parte de trás da tua coxa e que vão agir no músculo. O semitendinoso, ele é muito importante por ele ser, apesar dele estar na parte medial do corpo, ele vai ser doador, o seu tendão será doador para cirurgias de reconstrução do ligamento do joelho. Então eles retiram um feixe do tendão do semitendinoso. Além do semitendinoso, nós temos o semimembranoso, que já está, também faz parte da coxa, né? Também no movimento de flexão do joelho, e ele também vai participar nos movimentos de rotação do joelho. Além do semitendinoso e do semimembranoso, você ainda tem o terceiro músculo, que é o próprio bíceps femoral. O bíceps femoral, ele tem duas cabeças e ele está lateralizado. Vai ser importante, tá aí o bíceps, vai ser importante também no movimento de flexão do cotovelo com rotação. E um menorzinho que nós vamos ter ali é o poplíteo, que é um músculo pequeno, está posicionado
estrategicamente, auxiliando em pequena parte ao movimento de flexão do joelho. E nós temos um grande músculo da perna, né, que é o gastrocnêmio, que é esse que você está vendo aí na imagem. O gastrocnêmio, ele é um músculo que tem sua potencialidade no tornozelo, ele é um flexor plantar muito grande. Mas como ele é biarticular, ele também age na flexão do joelho. Então, a coxa é a região onde você consegue trabalhar um ganho de massa muscular muito bom, mas a perna, através do gastrocnêmio, ele é um músculo de fibra tipo 1, a hipertrofia dela é mais difícil. Muito bem, vamos falar do complexo articular do tornozelo e pé. O complexo articular do tornozelo e pé, ele também é muito importante pelo fato de você ter ali um conjunto de ações, intercorrências que acontecem nessa região, né? O complexo do tornozelo e pé é formado pela tíbia, pela fíbula e pelos ossos do pé, ou chamados ossos do tarso, metatarso, que vão compor essa articulação. O tornozelo, ele realiza os movimentos primários, né, os movimentos primários de dorsoflexão e flexão plantar, e tem movimentos secundários de inversão e eversão. O movimento de flexão e dorsoflexão e flexão plantar, eles são realizados única e exclusivamente na região do talos, que é o osso que vai se articular com a tíbia. Vamos dar uma olhada na tíbia. Repare que a tíbia, ela tem sua proeminência lateral, ou seja, o seu maléolo, ela tem uma proeminência que é o maléolo tibial, que esse maléolo, ele funciona como um cálcio para o deslocamento do osso, justamente para o movimento de dorsoflexão e flexão plantar. A tíbia, junto com a fíbula, vão nos ajudar no complexo de movimento do tornozelo. Junto, né, desse complexo, nós vamos ter ali a articulação tíbio-talos, né? Então, a descarga de peso que a tíbia faz, ela vai fazer justamente em cima do talos. O talos suporta todo o peso do seu corpo em apoios unipodais. E a fíbula, né? Quem diria? A fíbula, ela não tem descarga de peso nela, ela funciona simplesmente com a sua fixação lá no joelho, no ligamento colateral lateral do joelho, mas ela também, na sua parte distal, no seu maléolo fibular, ela funciona como apoio também para o ligamento que ajuda a estabilizar o tornozelo, o talo fibular anterior e posterior. Muito bem, dito isso, você tem o pé dividido em 3 partes, né? Você tem o retropé, é onde nós vamos ter o talos e o calcâneo articulando-se com a tíbia. Nós vamos ter o médio pé com os cuneiformes, o cuboide e o navicular, e nós vamos ter o antepé com os metatarsos e falanges, né? Isso aí faz com que o seu pé tenha um conjunto ósseo variado aí grande, né? Muito bem, o ligamento, os ligamentos que compõem esse complexo articular do tornozelo, nós temos inúmeros ligamentos que agem internamente nas articulações dos ossos do pé. Mas
no complexo do tornozelo, nós temos o que a gente pode chamar de loja lateral, do maléolo fibular lateral, e loja medial, do maléolo medial tibial. Então vamos pegar aqui o tornozelo lateralmente. Então, lateralmente, nós vamos ter 3 ligamentos, né, que vão ajudar a estabilizar ele. O primeiro ligamento é o talo fibular anterior. O segundo ligamento é o calcâneo fibular. E o terceiro ligamento é o talo fibular posterior. Nós temos 3 principais ligamentos. E o que é interessante e o que é importante o nível de lesão se dá pelo nível de ligamento rompido. Então, se você rompeu o primeiro, que é o ligamento talofibular anterior, você tem grau 1 de entorse. Se você rompeu o talofibular anterior e o calcâneo fibular, grau 2. E se você rompeu o talofibular posterior também, grau 3 nas entorses de tornozelo. Já na parte da tíbia, na parte medial, você tem complexos de ligamentos, que são os ligamentos chamados de ligamentos deltoides. Então, é mais raro, é mais difícil você ter uma lesão pela própria mecânica do caminhar, do andar, né? Então, a chance de você ter uma lesão nessa região é menor. Para que você tenha uma lesão, você teria que receber uma entrada de fora para dentro, num carrinho, num jogo de esporte mesmo, aonde você faria um movimento de deslocamento interno com fratura e lesão dos ligamentos. Vamos falar um pouco sobre os músculos que agem na região do tornozelo, né? Nós vamos ter músculos que têm como papel principal o movimento de flexão plantar, que é descer o seu pé, que é o gastrocnêmio. Nós vamos ter músculos que vão subir o seu pé, que é a dorsoflexão, que é o tibial anterior. E nós temos músculos menores que vão agir fazendo os movimentos de inversão e eversão, como os fibulares, né? Então, a mecânica do tornozelo, a dinâmica do tornozelo, ela está relacionada ao impacto no pé, ao encaixe desse pé no chão, com a força aplicada pelos músculos. Para a gente finalizar essa parte, seria interessante que vocês também conhecessem o tipo de arco plantar, porque na nossa próxima unidade nós vamos falar sobre marcha. Então, o arco plantar, ou seja, o arco do pé, nós vamos ter 3 tipos de arco. Então vamos lá. Nós vamos ter um arco que ele é medial, que você mede por dentro do pé, que é o arco plantar longitudinal, é o arco longitudinal medial. Nós vamos ter por fora, lateralmente, o arco longitudinal lateral. E cruzando eles, nós vamos ter o arco transverso. Qual que é o segredo de você ter que saber isso aí? É justamente pelo tipo de pisada que vai ocorrer. Quando você vê no modelo que o arco longitudinal medial está desabando, a pessoa vai ficar com o que a gente chama de pé chato ou pé plano. E a correção só dá para ser feita via órtese, via sapato especial ou palmilha especial. Lembrando-se que boa parte dos problemas de metarsalgia, fascite, esporão de calcânio, muita coisa que você vai estudar sobre lesões do pé,
elas estão relacionadas principalmente à biomecânica, ao arco que não está mais visível, às formações dos arcos plantares e ao tipo de pisada que você vai ter. Então, estudar o pé é muito importante para entender os problemas que estão acontecendo no joelho e no tornozelo. Até mais!